Primeiro, agradecer muito o convite aqui da FETRAB, Madalena, Marinalva, toda a diretoria da FETRAB. Inicialmente, parabenizar vocês aí pelo trabalho que essa instituição sindical tem desempenhado ao longo de todos esses anos, uma retomada de lutas dos servidores, vinculada com uma luta por transformações maiores da sociedade. Isso para nós é muito importante. Eu também sou sindicalista, né? Então estou presidente do Sindicato dos Bancários e a gente também tem uma área pública, né, que é a Caixa, que é o Banco do Brasil, que é o Banco do Nordeste, que é a Dezem Bahia, que também temos dilemas e conflitos nessa relação capital-trabalho com o poder público. Mas o fato é que debates de conjuntura, eles são sempre debates que não podem ser substituídos por meras notícias. Quando a gente fala conjuntura, a gente fala análise de conjunto, uma análise sobre a realidade a partir não apenas do que nós enxergamos, mas a partir do que está por detrás dessa realidade. E esse debate sobre conjuntura não é uma pincelada de notícias, nem uma coletânea de informações. Para isso nós temos outros instrumentos, a internet, os sites, os blogs, etc. E até um bombardeio excessivo de informação que muitas vezes não é processada em formato de conhecimento, em virtude da dinâmica que a vida nos levou e também da proliferação das redes sociais, que tem cada vez mais a característica de ser passageira, né? Você posta uma coisa, aquela coisa já rodou, o carreira já mudou, já é outro assunto, a pauta já é mais veloz do que era há 20 anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a velocidade dos acontecimentos é muito maior do que há 5 anos atrás. Então a análise de conjuntura nos dias atuais, ela exige um esforço maior de compreensão da realidade e também a capacidade de adaptação para o novo momento. A cada semana surgem fatos novos e circunstâncias novas que devem ser elencadas para a gente fazer uma avaliação mais fidedigna com a realidade. E dito isso, fiquei com esse desafio aí de falar sobre a conjuntura política, né, que estamos enfrentando, econômica. É bom ressaltar que nós vivemos hoje, em plano internacional, uma escalada de uma divergência histórica que se aprofunda neste momento, que repercutiu na última reunião do G20. O grupo dos 20 países mais ricos do mundo fez uma reunião em dezembro, e a resolução do G20, ela aponta para dois caminhos bastante contraditórios. Uma parte da resolução, ela reforça que a saída da crise econômica é a partir de apontar o ajuste fiscal como elemento para economizar despesas públicas e garantir o pagamento dos credores para não perder o rating, né, que é a classificação internacional de crédito fornecida pelas instituições de avaliação que existem, a Moody's, a Standard Poor's e outras tantas, a Fitch, que vai fazer visita ao Brasil agora. O fato é que uma parte da resolução do G20 aponta para o ajuste fiscal e a outra parte da resolução do próprio G20 aponta para o aumento dos investimentos. Quer dizer, coisas completamente contraditórias. E para aumentar investimentos, você tem que aumentar a oferta de recursos públicos, porque o mercado, ele sozinho, ele não dá conta dos grandes investimentos necessários para pavimentar a infraestrutura logística, para assegurar que nós possamos ter melhores portos, ferrovias, aeroportos, etc. E nesse cenário, essa resolução contraditória, ela reflete um embate que existe em escala planetária nos dias atuais, que repercutiu na eleição da Grécia, com a vitória do Syriza, um partido de esquerda, vocacionado para o questionamento do status quo, e que se apresentou, ganhou a eleição, contrariando a posição do ajuste fiscal implementada pela União Europeia, sobretudo a partir da Angela Merkel, que repercute na Espanha com o crescimento do Podemos, que é esse grupo político bastante renovado, com um jovem de 33 anos podendo ser presidente, quer dizer, primeiro-ministro no parlamento espanhol. Hoje é o principal partido liderando as pesquisas, com um discurso também contrário ao ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo faz crescer também a direita, como a Le Pen na França, né? Cresce também segmentos mais conservadores na Alemanha, vide a situação da Ucrânia, e outros países enfrentam também essa disjuntiva histórica entre aqueles que defendem que o Estado deve ter um papel proeminente, porque o mercado ele sozinho não resolverá o problema, e aqueles que defendem que o Estado deve sair de cena para possibilitar que o mercado sozinho atue, e nesse sentido, entre aspas, a competição equilibrada dos mercados é que faria com que o mundo voltasse ao seu crescimento. O fato é, o planeta ele vive uma crise histórica, a maior crise do capitalismo desde 1929, uma crise que repercute profundamente nas economias, e tem uma repercussão o fato de que o mundo hoje, para vocês terem uma ideia, o planeta ele precisaria ser vendido 3 vezes para quitar a dívida pública internacional.
Então o PIB mundial, somado à riqueza de todos os países do mundo, é inferior, é um terço, equivale a um terço da dívida do planeta. Como pode, né? Quem estudou contabilidade sabe, né? Para cada crédito você tem que ter um débito, né? Para cada débito tem que ter um crédito anterior. Você não pode fazer um débito sem ter o crédito. Então como é que uma dívida ela pode ser 3 vezes superior a toda a riqueza produzida por todos os países do mundo ao mesmo tempo? Isso decorre exatamente de uma espiral especulativa que o mundo vivenciou, que teve um impacto maior a partir da quebra do acordo de Bretton Woods, lá em 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos praticamente não foram afetados. O único ataque ao território norte-americano foi o ataque em Pearl Harbor, que foi numa ilha isolada no meio do Pacífico, com pouquíssima repercussão sobre a vida da sociedade, do povo norte-americano e da sua economia. Então, na prática, os Estados Unidos saiu ileso da Segunda Guerra Mundial. Para refinanciar a reconstrução da Europa, os Estados Unidos eles tinham fôlego financeiro para isso. E como foram vitoriosos na guerra, impuseram ao mundo a quebra do padrão do acordo de Bretton Woods, a partir dos anos 70. Porque em 1944, o mundo ele estabelece que para toda impressão de dólar, para cada impressão de dólar, é necessário que o Banco Central norte-americano tenha nas suas reservas uma quantidade de gramatura em ouro, né? Não sei quantas onças de ouro deve-se ter para poder imprimir dólar. Esse acordo é o que garantiu um certo equilíbrio para refinanciar a Europa até os anos 70. Quando vem a crise do petróleo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, retrai a oferta de petróleo para elevar o preço. Quando vem a crise do petróleo nos anos 70, onde há uma combinação de preços e se forma mais decisivamente o cartel mundial de petróleo, que eu vou falar sobre isso no dia atual, o que está acontecendo com o petróleo no mundo hoje, que hoje estão fazendo o inverso, aumentar a oferta para baratear, para quebrar Venezuela, Irã e Rússia, e isso tem repercussão no Brasil, mas o centro é acabar, detonar os governos de Venezuela, Irã e Rússia. Essa estratégia como da Arábia Saudita, associada com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos aumentam sua produção no xisto, né, que é uma descoberta tecnológica avançada. Aqui no Brasil está proibida a exploração do xisto por questão ambiental. Mas lá nos Estados Unidos estão explorando o xisto e com isso os Estados Unidos ele tem uma elevação em 5 vezes da sua capacidade de produção petrolífera. Essa é a realidade hoje do mundo. Por isso que o petróleo também deu uma queda vertiginosa do preço, porque tem mais petróleo ofertado no mercado. E a Arábia Saudita, a Venezuela fez uma petição para a Arábia Saudita conter a produção para poder garantir um equilíbrio do preço do barril do petróleo, porque estava caindo muito o preço no mundo inteiro. E os Estados Unidos, juntamente com a Arábia Saudita, constroem para bloquear o pedido da Venezuela e blocam com os países ali do Oriente Médio, Kuwait, Catar, né? Os países que Emirados Árabes, Arábia Saudita, que diga-se de passagem é um país governado por uma família, a família Saudi, que há 180 anos governa o país, e os Estados Unidos não falam que lá é antidemocrático, porque lá é aliado deles. Então essa família Saudi, que tem hoje implementado uma ampliação da oferta de petróleo, queda brutal do preço do petróleo. Mas voltando aos anos 70, quando ocorre a quebra do acordo de Bretton Woods, que recebe esse nome porque foi feito numa cidadezinha pequena, no interior dos Estados Unidos, e que estabeleceu o padrão ouro para a impressão de dólar. Quando os Estados Unidos se vê diante da crise do petróleo dos anos 70, a forma mais fácil de resolver o seu problema interno era imprimir dólar. De modo que quebra-se a lógica de que o dólar tenha lastro na riqueza real. O dólar, ele se desvincula da riqueza real. Então, para imprimir dólar, basta botar numa gráfica, na Casa da Moeda norte-americana, imprimir e ter a chancela do Banco Central norte-americano. Quer dizer, os próprios Estados Unidos é quem tem o seu controle monetário. E não sofre regulação de nenhum país do mundo. É o único país que tem essa possibilidade econômica. Essa possibilidade econômica é decorrente dos tratados internacionais, mas da força bélica. Porque algum país que ouse enfrentar o aspecto monetário norte-americano, não tenham dúvidas que entra numa rota de colisão e isso tem impacto bélico. Não estamos falando de qualquer coisa, porque isso significa ruir o processo de dominação norte-americana. Então é evidente que neste momento, onde os Estados Unidos, ele vai lá nos anos 70, quebra o acordo e passa a ter a chefia mundial da dominação, da impressão da moeda, sem dever nenhuma responsabilidade a ter gramatura de ouro no seu cofre, significa dizer que o mundo ele passa a entrar numa etapa da ciranda financeira jamais vista em toda a história. Não é à toa que as bolsas de valores, a partir dos anos 70, especialmente anos 80 e 90, tiveram o maior crescimento de toda a história do mercado de ações, desde o seu surgimento no início, lá nos meados do século XIX. Portanto, quando há a quebra
do Acordo de Bretton Woods, o dólar passa a ser impresso, de modo que o dólar hoje é uma ficção. Porque um dólar vale o quê? É uma ficção. Uma ficção baseada numa convenção, onde as moedas se vinculam ao dólar e estabelecem sua conversibilidade a partir do dólar. Por isso que existe a dominação norte-americana. Então, quando vem a crise de 2008 agora, a crise do Lehman Brothers, a quebra do Lehman Brothers, todo o mercado de hipoteca imobiliária nos Estados Unidos, e o que é que os Estados Unidos faz? Exporta a crise. Como é que ele exporta a crise? Imprimindo dólar. Quando ele imprime dólar, o dólar fica mais barato. Não é verdade? Lei da oferta e da procura. Quando ele bota mais dólar no mercado, o dólar está mais barato, em comparação com as moedas locais. Quando o dólar está mais barato, o que é que acontece? Os produtos norte-americanos passam a ficar mais baratos. O processo de exportação de produtos e a competição internacional ela fica desequilibrada. O Brasil sofreu bastante com isso, porque agora a imprensa fica criticando aí que o dólar está batendo 3,10. A indústria fala que o dólar no Brasil ela deveria chegar a 3,20, a 3,30, para poder dar uma equilibrada na indústria nacional. Você tem ideia? A indústria brasileira fala isso. Não são os trabalhadores que estão falando. A indústria, o capitalista industrial, a Confederação Nacional da Indústria, tem documentos, eles defendem que o dólar deveria estar a 3,30. Dólar barato detona a indústria nacional, porque detona facilitando a importação de produtos. Ao facilitar a importação de produtos, você não torna atrativa a produção daquele produto em escala nacional. E isso tem impacto na vida econômica do país. Claro que na mídia você não vê esse debate de maneira aprofundada, porque na mídia é tudo corrupção, né? Tudo é cortina de fumaça, bota tudo no bolo da corrupção. A corrupção virou uma grande panela de barro, onde você joga tudo, mexe na panela, na frigideira e vê o que é que vai dar. Não tem uma discussão mais profunda para você extrair a consequência e a raiz da corrupção. Então esse é o cenário econômico, que traz uma crise profunda no Brasil, nos outros países do mundo, todos os países do mundo enfrentando isso. E o fato é que, desde a implantação do Plano Real, aqui no Brasil, nós tivemos uma perda enorme da capacidade do Estado em enfrentar momentos de turbulência. Por quê? Explico. O Plano Real, ele é calcado, antes do Plano Real, para a gente entender o que é o Plano Real, entender o que está acontecendo com a economia, para daqui a pouco a gente entrar na política. O Plano Real ele foi instituído em 1994, aquele período ali, final de 93, 94, especialmente junho de 94, até junho de 94, os bancos sempre foram o setor mais lucrativo da economia nacional, mais rentável, quer dizer, mais lucrativo, o mais rentável era o setor petrolífero, porque tem a ver com o que tem de capacidade instalada e o que produz rentabilidade. E lucratividade é lucro, valor bruto, né? Lucro absoluto. Os bancos sempre foram os que mais lucraram em termos da economia nacional, já há bastante tempo, desde quando o mundo entra nessa espiral financeira, essa roda financeira, os bancos passam a dar as cartas do juro. Os bancos, eles ganhavam muito dinheiro com algo que muita gente vai lembrar, que é o denominado overnight. Você lembra do overnight? O que é o overnight? É aquela aplicação que o sujeito chegava no banco, depositava o seu dinheiro e ele retirava na outra noite. Quer dizer, passava um dia e meio. Né? Na pior hipótese, um dia e meio, porque você depositava de tarde. Um dia e meio, aquele dinheiro era especulado no mercado e o banco lhe devolvia repondo a inflação. Era só isso. Mas repor a inflação na época era muito bom, porque a inflação era galopante. Então, você ia ficar com o dinheiro defasado. Eu me lembro que eu fazia supermercado com meu pai e a gente fazia supermercado de determinado horário do dia. Tinha um cara fazendo a etiquetagem, a maquininha. Você corria, vai pro leite, que ele não foi ainda no leite. Aí vai lá, né? Vai pra carne, aí o cara ia lá correndo para poder chegar antes do cara da máquina registradora, que ele registrava o preço 2 vezes por dia. Claro que a gente não quer retornar esse período, né? A gente não quer a inflação galopante no Brasil. E com o pretexto de combater a inflação, que de fato o objetivo dito aí formalmente do Plano Real foi o combate à inflação, o Plano Real instituiu a maior bomba relógio na economia brasileira. E aí eu vou falar e entrar nesse detalhe. Por quê? Porque o Plano Real foi importante como instrumento para estabilização inflacionária, não tenho dúvidas em relação a isso, mas o Plano Real ele institui um tripé macroeconômico perverso, resultante de uma política monetária, fiscal e cambial que detonam qualquer possibilidade do Estado brasileiro se desenvolver. Aí eu vou falar desse tripé macroeconômico perverso e por que ele foi substituído, por que o overnight foi substituído. Os bancos, quando veio o Plano Real, os bancos falaram, poxa governo, eu ganho dinheiro com especulação inflacionária. Se a inflação for alta, os bancos ganham dinheiro. Ele bota seu dinheiro no banco, você deposita seu dinheiro, ele lhe devolve no dia seguinte, repondo a inflação, o cliente sai satisfeito, mas ao mesmo tempo ele pega o seu dinheiro e especula em moeda estrangeira, em capitais internacionais, em títulos, etc., a partir da aplicação do overnight. Porque não sei se vocês sabem, bancos não têm dinheiro. Essa relação de substituição do overnight
ela só foi possível com a criação de um grande pacto com o sistema financeiro. Qual foi o pacto? Os bancos vão deixar de lucrar com o overnight e vão passar a lucrar com taxas de juros. Isso tem uma compreensão do que ocorreu com a substituição do overnight. Quando cai o overnight, porque não tinha espiral inflacionária, o Plano Real ele dolarizou a economia, né? Paridade, um real, um dólar, né? Criou inicialmente essa paridade. Quando vem essa paridade via dólar, os bancos iriam perder recursos com o overnight. O que é que acontece? Há um grande pacto da elite brasileira com o sistema financeiro e esse pacto institui uma vinculação da economia brasileira com o pretexto de combate à inflação e o cumprimento das metas inflacionárias, há uma vinculação da economia praticamente à taxa básica de juros, à taxa Selic. O Brasil, das 20 maiores economias do mundo, é o único país do mundo que adota esse expediente ainda para combater a inflação. É o único, das 20 maiores. Tem outros países menores, países pequenos, que ainda adotam esse instrumento de controle. Mas o Brasil é um dos países onde a sua economia é mais indexada à taxa básica de juros de todo o planeta. A gente pode comparar assim com a Turquia, né? Comparar com a Argentina bem menos com esse controle, porque quando o Menem, quando quebra a Argentina, eles mudam também o formato de construção da sua economia. O Brasil ainda insiste nessa lógica de taxa básica de juros para combater a inflação. A taxa básica de juros, a Selic, que é o Serviço Especial de Liquidez e Custódia do Banco Central, é uma taxa que remunera os títulos da dívida pública. O título da dívida pública, o governo imprime o título, para ele obter recursos no mercado, ele tem a necessidade de remunerar esse capital. E a remuneração é a partir da taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros no Brasil é uma das maiores em termos reais do planeta, mais de 5% de juros reais. Esse nós estamos aí 12,75% de taxa Selic, a inflação beirando a casa dos 7%, né? Inflação acumulada nos últimos 12 meses, nós temos aí de 5,5% de taxa real de juros, o que é uma taxa gigantesca. Os países aí estão aplicando taxa de 1%, 0,3%, 0,5%, até taxas negativas, como os Estados Unidos fizeram taxa negativa recentemente. A taxa negativa também não é boa não, que revela uma recessão econômica. Mas o fato é que taxa de 5,5% real é uma das maiores do planeta, taxa básica. A partir da taxa básica derivam todas as outras. O que é que acontece com isso? Qual é a ideia do governo com a elevação de taxa básica de juros, desde o Plano Real? É que a taxa básica, ao elevar, você retira crédito da economia, você diminui o consumo e, portanto, você diminui a inflação, porque vai ter menos gente comprando. Quem melhor fez análise sobre conjuntura econômica nos dias atuais aí foi a dona do Magazine Luiza, daquele programa ridículo, que é aquele Manhattan Connection, né, de brasileiros que estão lá fora do país, dando pitaco. Aquele programa é ridículo, né, ridículo, é a defesa dos interesses da Avenida Paulista. A postura daqueles caras é extremamente arrogante. Respeito ao brasileiro, eu acho. Eu assisto. Não, aquele pessoal ali é antipátria. Aquele pessoal é antipátria, antinacional. Não é nem preocupado com o Brasil. Preocupado com garantir que as multinacionais, o mercado financeiro, possam lucrar ainda mais no nosso país. E nesse programa ela foi entrevistada, a Magazine Luiza. Aquele Diogo Mainardi, me desculpe toda a expressão aí, mas é o mínimo que ele merece, aquele cara ridículo. Aquele imbecil, né? Aquele Diogo Mainardi que escreve na Veja. Aí ele faz a pergunta para a Magazine Luiza, porque para a gente entender bem assim, trocando em miúdos, qual é a grande tese de enfrentamento sobre a questão da inflação? Os caras acham que a inflação no Brasil é uma inflação de consumo, quer dizer, a população consome muito e cresce a inflação. Eles sabem que não é isso. Mas esse é um discurso falacioso para elevar juros, para corroer parte da dívida pública, para transferir os recursos públicos para 6 empresas que detêm 90% dos títulos da dívida pública, que são os dealers, as empresas autorizadas pelo Banco Central, que são 12 ao total, mas 6 delas concentram 90% desses títulos, que podem estar autorizadas a fazer a agiotagem com o título da dívida pública no mercado de capitais. São 6 empresas, basicamente, são 6 maiores bancos do país. Aí eu estou falando Santander, HSBC, Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil. Estas 6 empresas detêm 90% dos títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública representaram, na lei orçamentária anual da União do ano passado, 44% da LOA. Ou seja, 44% de toda a riqueza produzida no Brasil. Toda a riqueza não, porque nem tudo é PIB, né? Do recurso arrecadado pelo governo, de todas as receitas tributárias que nós pagamos com nosso sangue, suor e lágrimas, 44% deste recurso vai para a mão de 6 empresas. Esta é a equação que não fecha. E querem nos fazer crer que o problema do Brasil é a corrupção. Querem nos fazer crer que o problema do Brasil é o trabalhador que recebe seguro-desemprego.
querendo fazer crer que o problema é a pensão por morte, que o problema são os direitos dos trabalhadores, que o trabalhador brasileiro é caro. Essa é a tese do capital, essa é a tese da visão neoliberal, que coloca no ajuste fiscal, e o Levy é representante desse segmento. O ministro da Fazenda do Brasil está a serviço do mercado financeiro. Ele é um cara do Bradesco, um agente financeiro do Bradesco, e que tem imposto uma lógica de ajuste fiscal ao extremo, contemplando a política dos derrotados nas eleições, que não foi com esse discurso que Dilma ganhou a eleição. Esse é o discurso do Aécio, esse é o discurso do PSDB. Se alguém votou no PSDB, tem que estar satisfeito com a política econômica. Quem votou no PSDB tem que estar satisfeito com a política econômica. Porque é exatamente a política econômica defendida pela Casa das Garças, pelo Instituto Milênio, que é a turma que defende esse tipo de tese de austeridade. Quem tem que estar insatisfeito é quem votou na Dilma. Porque quem votou na Dilma votou em um programa mais avançado. Votou numa lógica de preservação de direitos, de ampliação do papel do Estado, de mais investimentos, etc. A tentativa que o governo fez nesse primeiro momento, diante do resultado eleitoral e das circunstâncias de ter uma mídia cada vez mais monopolista, que trata dos assuntos baseados nos seus grandes interesses. Quem são os maiores patrocinadores da mídia hoje? Se a gente for olhar qualquer programa de televisão. Tá lá, é Bradesco, é HSBC, é o Santander, o Itaú. São essas empresas, os maiores patrocinadores. Você acha que o Jornal Nacional vai falar mal do seu patrocinador? Vai defender interesse contrário do seu patrocinador? Quando vai o Sardenberg defender? Ali é informação comprada, gente. Aquilo é informação e tese defendida por círculos econômicos. Vocês já viram? Vamos combinar, toda vez que ela leva os juros, entrevista quem? Entrevista o cara de uma agência de risco. Entrevista o cara que é economista-chefe do Itaú Unibanco. Entrevista o cara do Bradesco. Entrevista o cara do Citibank. Entrevista o cara de uma agência internacional de classificação de risco. Vai lá. Entrevista o trabalhador. Entrevista a indústria. Aí o governo concedeu crédito corretamente para superar a crise naquele momento, mas aquilo não pode permanecer no tempo. A gente tem que ampliar pela oferta, aí barateia o preço. É mais empresas, mais indústria, é produzir tecnologia nacional. Enquanto a gente ficar dependente do mercado internacional, vai ficar dependente da oscilação de preços internacionais. E nesse cenário, nós não temos controle sobre a inflação. Então o fato para combater a inflação é a inflação de oferta. Temos que florescer a atividade produtiva no Brasil. Agora, como é que você floresce a atividade produtiva? Se eu sou dono de uma indústria, se eu sou dono de uma indústria, meu CPF lá dentro do meu CNPJ, dono de uma indústria, eu não ampliaria a minha indústria. Nesse cenário aí, eu não ampliaria. Por que eu vou ampliar minha indústria? Se eu posso adquirir títulos da dívida que me remuneram em 12,75% sem trabalho, sem esforço. Eu vou no site e compro título do Tesouro. Todo mundo, qualquer cidadão pode comprar. Você pode ir lá no site comprar, adquirir. Uma indústria tem a capacidade de adquirir muito mais. Se eu sou dono de uma indústria, eu investi em mais título da dívida pública. Remunerada 12,75, não ia ter estresse com montagem de planta, não ia ter estresse com tributos, não ia ter estresse logístico, não ia ter estresse com trabalhadores, não ia ter estresse com nada. Eu ganharia no mole. E ao mesmo tempo, como é que eu sou industriário? Se o meu produto fabricado aqui sai mais caro para mim por causa da questão cambial e eu não consigo exportar, eu prefiro me associar a uma indústria internacional e virar aqui ou uma montadora, virar aqui uma maquilagem ou apenas a recepção do produto que vem de fora. Como acontece com várias indústrias aí. Que são indústrias, mas na verdade não são indústrias de transformação. São indústrias de montagem. E indústria de montagem não tem valor agregado, não gera royalty, não gera tecnologia para a nação. Então nós precisamos atacar pela oferta. É garantir mais investimentos na área tecnológica, na infraestrutura, da logística, etc. O governo Lula, ele iniciou isso. O governo Lula foi muito importante para a nação brasileira, muito importante. E não foi muito importante por causa do Bolsa Família. Foi muito importante também por causa do Bolsa Família e dos programas de inclusão social. Mas ele foi mais importante porque ele introduziu novamente a perspectiva do nacional. Sondas do pré-sal, fabricadas no Brasil. Plataformas de petróleo, fabricada no Brasil. Aeronave, Embraer, aumentou sua produção. Submarino nuclear, fabricado no Brasil, com a Associação de Tecnologia Internacional. Esse processo de nacionalização da nossa economia, ele tem um impacto profundo, foi o que foi mais importante do governo Lula. Se for dar para uma camisa 10 para a seleção brasileira, eu daria para o Celso Amorim, o ministro das Relações Exteriores. Por isso que ele foi tão criticado. Por isso que toda hora vem crítica. A Porto de Muriel, o Brasil investiu em Cuba. Aquilo é um investimento extraordinário, muito importante para a nação brasileira. Não é para Cuba, não. Porque quando terminar lá o Porto de Muriel, o Brasil vai ter prioridade nos negócios da navegação de cabotagem do Caribe. Vai ser o maior porto de todo o continente americano em águas profundas. Imagine isso, mais do que do Canadá, mais do que dos Estados Unidos.
a poucos quilômetros dos Estados Unidos, na barba dos Estados Unidos. Aquele porto é importantíssimo. O Brasil faz esse investimento com empresa nacional, uma Odebrecht que é nacional. E quando termina a obra lá, quando bate o lucro todo mês, esse lucro vem para o Brasil, especialmente para a Bahia. Vem para cá, gente. É isso que a gente tem que defender. Nossas empresas têm que estar fora do mundo. Produzindo lá. Metrô da Nicarágua, o Brasil tem que estar metido nisso mesmo. Construção de Angola, tem que estar lá, Brasil. OAS, Odebrecht, essas empresas são importantes para o Brasil, pô. E quem está falando isso não é um capitalista, não. Olha quem está falando isso, um trabalhador, um sindicalista. Por que eu estou falando isso? Porque está em curso um processo de desmonte da economia nacional a partir da Petrobras. A Petrobras é a nossa maior empresa, que tem maior cadeia produtiva. Os ataques que a Petrobras está sofrendo contra a sua imagem têm um claro objetivo: enfrentar a legislação da partilha do pré-sal. Porque a legislação da partilha do pré-sal, a partilha do pré-sal, é bom ressaltar, a concessão do petróleo no Brasil, ela tinha um marco legal, que era um marco legal muito ruim, construída nos anos 90. Esse marco legal deixava no Brasil poucos recursos advindos da exploração do petróleo. Com a partilha do pré-sal, 85% dos recursos da extração do pré-sal ficarão com o povo brasileiro, seja via Petrobras, seja via União, seja via royalties que os municípios receberão, seja via lucro das empresas que vão trabalhar na área do pré-sal, porque devem ter componentes nacionais, seja via tributos também. Então 85% dos recursos do pré-sal ficaram no Brasil. No processo de concessão, o que fica no Brasil é cerca de 30%. Então houve uma mudança. Você acha que as 7 irmãs, Shell, Texaco, Esso, essas empresas petrolíferas de caráter mundial, você acha que ficaram satisfeitas com a proposta de partilha do pré-sal? Então está em curso um processo de tomada do pré-sal, retomada do pré-sal. Esses caras não aceitam que o Brasil hoje passa a ter um processo mais forte de nacionalização da economia. E isso atinge interesses em cheio, porque o cara projeta na sua planilha. O cara projeta crescimento. O cara já contava aquilo, é o ovo na galinha. Porque a regra já estava estabelecida. De maneira muito corajosa, o governo federal vai lá e muda a regra, corretamente. Até nós, trabalhadores, criticamos no início. Nós criticamos, porque a gente não estava com conhecimento da coisa. A gente não tinha noção do que estava em jogo. Porque às vezes a gente faz uma crítica, até correta e justa, porque qualquer jogo da política, da nossa vida em família, a gente só vive porque a gente concede coisas. Ninguém consegue viver com o seu programa máximo. Ninguém. Vai viver com sua esposa, com sua mulher, né? Com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, no seu cotidiano de casa. Cada um faz sua concessão para conviver. Então tivemos que fazer alguma concessão. Porque tinha uma ideia, fica com 100%. Vai ficar com 100%? O Estado brasileiro tem condições de fazer isso? Tem recursos para apontar para novos investimentos? Tem dinheiro para isso? Então, a partir disso, a lógica da partilha do pré-sal foi importantíssima. E é isso que está em jogo com o ataque à Petrobras. Não está em jogo o debate de corrupção. A corrupção só existiu. E tem que ser combatida e enfrentada. O que justifica você paralisar uma empresa inteira, como a Engevix, que está fabricando a sonda? A sonda ela leva uns 2 a 3 anos para ficar pronta. Porque é uma sonda de alta tecnologia nacional. O que é que o Lula fez? Ele disse o seguinte, ó, vai ser mais caro produzir no Brasil, não vai? Vai ser mais caro. É melhor comprar fora? Em tese é. Mas se a gente fabrica no Brasil, a gente depois pode exportar esse produto. Ninguém vai ter essa tecnologia, a tecnologia é nossa. A tecnologia brasileira. Cria emprego lá fora. Então quando você bota na equação, mesmo sendo mais caro no primeiro momento, produzir no Brasil, aí a lei de licitações, Tribunal de Contas apontou o governo, Ministério Público, que eles vão fazer firula. Quem está no Ministério Público são colegas meus. Eu fiz direito também, sou advogado. Então, são meus colegas de faculdade, velho. Eles estão no Ministério Público, estão por aí. Entendeu? Eu estava conversando com um que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O cara conversando sobre a questão da desnacionalização da economia. E o cara tem visão disso não, meu amigo. O cara não tem visão disso não. Ele acha que aquele problema que ele está enxergando ali na frente é o grande problema do país. E aí ele se apega naquilo ali, é Don Quixote, né? Contra os moinhos de vento, contaminado por certas informações deturpadas, que o cara não forma senso crítico, e vai sendo levado pela maré da Globo, da Veja e desses veículos de comunicação que conduzem a opinião nacional, queiramos ou não. Porque é o que tem mais vendas, é o que repercute. O Jornal Nacional fala para 30 milhões de brasileiros toda noite. Então, é nesse jogo que a gente está enfrentando. Então, o ataque à Petrobras nesse momento, ele é um ataque ao que tem de nacional na economia brasileira. Claro que nós não temos que compactuar com maus feitos, não. Tem que combater a corrupção, e doa quem doer. Tem que ser punido. E diga-se de passagem, nunca se puniu tanto. Nunca se puniu tanto. E nunca se teve tantos instrumentos de controle apostos no Estado. Nunca se teve. Porque é bom ressaltar, a Polícia Federal não está mil maravilha não, mas a Polícia Federal ela dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Ministério Público triplicou de tamanho. O estadual menos, mas o da União triplicou.
coisa de tamanho. Você pega os órgãos de controle interno, Controladoria Geral da União, Portal da Transparência, o cara compra uma tapioca no cartão, tá lá no site. Então, o processo de transparência, de enfrentamento à corrupção no Brasil nunca esteve tão forte. Qual foi o período mais corrupto do Brasil? É esse? Quem tá com essa ilusão que foi esse? O que foi a República do Café com Leite? O que foi a ditadura militar? O que foi o governo Fernando Henrique, a privatização das telas, a Vale do Rio Doce a preço de banana? E todo o desmonte do Estado Nacional. Pois é, Transamazônica e tantas coisas. E a gente vai cair nesse engodo? Agora, é claro que como são parte dos nossos companheiros que estão lá, nós temos que ser mais duro mesmo. Temos que combater, porque no nosso lado, no lado dos trabalhadores, é inadmissível que isso aconteça. Que os capitalistas iam fazer isso, a gente já sabia. Agora, do nosso lado, realmente dói. Dói mesmo. Não é legal, não. Agora, nós temos que ter a clareza de que o que está em jogo nesse debate não é enfrentamento à corrupção, porque não querem enfrentar a principal raiz da corrupção, que é o financiamento privado de campanhas eleitorais. Veja aí, toda essa corrupção da Petrobras foi para quê? O que é que todo mundo alega? Unânime, ninguém está dizendo, para pagar campanhas. Mensalão, qual foi o argumento? Pagar campanha eleitoral. Qual é a raiz da corrupção no Brasil, gente? Campanha eleitoral. Por que não vamos enfrentar a proibição do financiamento privado de campanhas? Vejam que eles não querem enfrentar, querem constitucionalizar. O Eduardo Cunha, que é defensor da tese de que as empresas devem manter o financiamento de campanhas, não é à toa que dizem, tive uma conversa lá na Câmara dos Deputados, um deputado me confessou, não vou nem dizer o nome aqui que está gravando, mas me confessou de que ele supostamente teria ajudado mais de 100 parlamentares a ser eleito. O Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Não é à toa que ele ganhou com grande margem de votação. E de todos os partidos, que aí ele vai apoiando em todos os partidos, nunca está lugar na Bahia. Aqui na Bahia tem alguns prepostos dele, que vocês conhecem muito bem. Que está por aí, que sempre está circulando com ele na imprensa. Que vocês acompanham, que boa parte da campanha foi bancada por empresas ligadas a eles. Então é óbvio que a captura do Estado, ela começa de fora para dentro. O Estado ele não é autocorruptível. Vocês que são servidores públicos, eu também sou professor da UNEB, a gente não se corrompe autofagicamente. O Estado não se corrompe autofagicamente. É alguém com interesse privado que vai lá e captura recurso público. O recurso público ele não sai do público e fica no público, não fica. Ele sai do público e vai para o privado. É esse interesse privado que não é atacado no Brasil. Por isso que atacar os corruptores é fundamental. Porque se fala muito dos corruptos, e os corruptores? E quem corrompe? Qual a origem da corrupção? Então atacar a origem da corrupção tem que ter firmeza. E, em nossa opinião, a firmeza é acabar com o financiamento empresarial de campanhas. Não é à toa que é um jogo combinado. Está 6-1 do Supremo, a ação da OAB, que transforma em inconstitucional o financiamento de campanhas pelas empresas. Está 6-1. Gilmar Mendes pediu vista. Ó, Gilmar Mendes pediu vista. Já tem 8 meses que ele pediu vista. Mais de um ano. É, um ano. Não chega a um ano ainda não. Vai bater um ano agora em abril, acho. 11 meses. Gilmar Mendes sentou no processo. O processo não anda. E, paralelamente, o que acontece? Ele é convidado para um seminário da reforma política na Câmara. O que acontece na semana seguinte? A PEC, que institucionaliza o financiamento privado de campanhas na Constituição, começou a tramitar. E ontem, anteontem, foi votada a PEC 40, que acaba com a coligação proporcional. A quem interessa isso? A quem interessa isso? Querem aniquilar qualquer possibilidade de enfrentamento na democracia brasileira. E nós do sindicalismo não podemos vacilar, gente. Não podemos vacilar. Podemos ter todas as divergências, todos os enfrentamentos possíveis, mas o mar não está para peixe. Eu estou recebendo blogs chamados assim, coturnos noturnos. Professores da UNEB compartilhando comigo. Grupos da UNEB. Professores compartilhando textos de blogs que se chamam coturnos noturnos. Com fotos dizendo que o exército está vindo, né? Que é um processo. Então, esse enfrentamento em relação à estabilização institucional, independente de qualquer divergência ideológica que tenha no campo dos trabalhadores, nesse momento, essa divergência ideológica tem que estar em segundo plano, diante do enfrentamento maior em torno da nação e da democracia. Está em risco a democracia brasileira. Se cai um, cai todo mundo. Cai todo mundo. Cai o PT não. Cai do PT ao PSTU. Passando pelo PCO, passando por todo mundo. Todos os grupos que se reivindicam de esquerda no Brasil. Os segmentos que têm mais vinculação com os trabalhadores. Então, essa compreensão histórica é fundamental para todos nós. Isso significa dizer que a gente não vai manter as nossas críticas. Eu, inclusive, lá no nosso programa de TV, na Band, a gente continua batendo no Levi, na postura da Dilma, que não tem adotado uma postura que ajude, porque o governo também não nos ajuda. Né? O governo tem feito o jogo do mercado, não nos ajuda no enfrentamento ideológico,
E é necessário retomar a iniciativa política do governo. Agora aqui para nós, vamos combinar? O governo está amordaçado. Quem vai tomar a iniciativa política é o movimento social. Não vai ser o governo. A retomada da iniciativa política é nossa. É nossa. E temos uma oportunidade importante que é o dia 13 agora, com essa manifestação na porta da Petrobras, em defesa da democracia e da Petrobras e de uma reforma política democrática, para a gente retomar a iniciativa política no Brasil, que nós estamos sendo pautados por uma pauta conservadora. Está vindo aí PL 4330, está vindo aí medidas para retirar direitos, alegando que o custo do trabalho é muito alto no Brasil, o problema da crise é o trabalhador, é o serviço público, corta o serviço público, diminui, entre aspas, gastos públicos, em nome do superávit primário, que é outro aspecto do tripé, que é o tripé, que nós temos. Qual é o tripé macroeconômico no Brasil hoje? É a política fiscal, monetária e cambial. Eu falei aqui da política monetária, taxa de juros, a política fiscal, o controle dos gastos públicos a qualquer custo, lei de responsabilidade fiscal, superávit primário de 1,2% do PIB, é muito alto, os países estão dando superávit aí de 0,3%, gente. Porque o problema não é ter superávit não. Todo país, aliás, toda economia, qualquer lar, queremos ter superávit. Todo mundo quer ter superávit. Ter superávit não é o problema é o que fazer com o superávit. E a lógica do superávit no Brasil não é para reinvestir no país. É para pegar o superávit e rolar os juros de uma dívida que o próprio governo aumenta a dívida. Porque se ele aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida dele. Olha que loucura aritmética. Vamos pensar aqui, aritmeticamente. O cara aumenta a sua dívida, você quer quitar, você quer minimizar os custos da sua dívida. Aí você vai e aumenta a sua dívida, você aumenta a sua dívida. Aí você mesmo vai diminuir o seu custo para poder pagar a dívida que você aumentou. Aí no mês seguinte você aumenta de novo a sua dívida. Entendeu? Para quê? Para atender interesses. Interesses do mercado. Interesses, porque senão o Brasil perde grau de risco, grau de investimento. A Standard & Poor's aqui vai lá e publica um relatório no The Economist falando que a economia do Brasil vai mal, aí ocorre fuga de capitais, entendeu? E a gente fica sendo chantageado por esses caras aí, esses caras anônimos, né? Que são poucas famílias que controlam, mas estão aí em formato de ações decorrentes de um mercado de capitais que surgiu o tal do derivativo. Esse tal de derivativo foi inventado por engenheiros e físicos da NASA. Os caras não tinham... Quando os Estados Unidos diminuiu a sua produção na corrida espacial, muita gente ficou desempregada e esses engenheiros e físicos não tinham o que fazer, bolaram essa tese dos derivativos, que é o papel que deriva de outro papel. Então você vai vender uma ação de uma empresa, aí essa empresa está lá no mercado, etc. Você tem outra empresa, você junta as duas empresas, faz um derivado desses dois. É um papel que ele não tem produção de riqueza nenhuma, mas ele será valorizado de acordo com o rendimento dessas outras 2, 3, 10 empresas, 100 empresas. É um fundo, é um derivativo. Ele não tem nenhuma ligação com a produção real, mas ele vai valorizar ou se desvalorizar de acordo com a economia destas 100 empresas que ele botou tudo junto e derivou e virou um novo papel. Esse derivativo ganhou um mercado próprio. Ele já tem uma espiral tão grande que você já vê, quem assistiu o Lobo de Wall Street acompanhou um pouco isso, né? Ele já vende o derivativo sem nenhuma ligação com o que a empresa está produzindo. Mera especulação. Você combina o jogo. Ó, pessoal, hoje aqui, ó, todo mundo vai comprar junto. Para quê? Para crescer o preço. Depois a gente devolve o valor. Todo mundo compra junto. É efeito manada. É efeito psicológico, né? É o que existe no Brasil também, né? No nosso dia a dia, na política. É efeito manada. Todo mundo está caminhando para um lado. Aí aquele que é mais vacilante, ele vai lá e caminha, né? Porque ele vê, pô, todo mundo está caminhando. Aí todo mundo está caminhando para outro agora. Aí todo mundo caminha também, porque o cara está ali inerte, não tá fazendo um raciocínio crítico, ele caminha também, entendeu? Ele vai ao sabor do vento, que Zé Ramalho fala na vida de gado, né? É o efeito manada. Esse efeito manada tem na Bolsa de Valores, pô. Combinado, jogo combinado. Se alguém falar assim, qual é o lugar mais corrupto do planeta? Não tenho dúvidas. Para vocês, qual é o lugar mais corrupto do planeta? Wall Street. Wall Street, meu amigo. Não existe nenhum lugar mais corrupto do planeta que não seja Wall Street. Ali nem é corrupto, ali é Wall Street, velho. Jogo combinado. Jogo combinado. Inclusive com os órgãos controladores norte-americanos. A gente tem falsas ilusões. Aqui pra nós, a gente não tem nem competência para ser o mais corrupto do planeta. Vamos combinar, no Brasil. Nem isso a gente tem. Porque a gente se abaixa tanto para os outros países, né? As nossas elites sempre baixaram tanto, e ninguém teve coragem de romper com esse ciclo, que a gente nem para ser o mais corrupto do planeta, nós não somos. Nem isso nós não somos. O nosso nível de corrupção em termos de dinheiro, de recursos que circulam, é fichinha. Se compararmos com o que circula em Wall Street. HSBC. O próprio da HSBC, né? O que circula pelo sistema financeiro. Então, eu quero falar tudo isso para a gente entender que a dinâmica histórica, ela exige sagacidade
exige compreensão dessa realidade, mas exige principalmente firmeza de propósitos. O que é que nós queremos de uma sociedade? Se queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, o mercado não nos trará isso. Não nos trará. O mercado é importante. Não temos que acabar com o mercado. O mercado é importante. Ali, a iniciativa das pessoas, o empreendedorismo, né? Isso é importante. Gera inovação científica, gera inovação tecnológica. Isso nós temos que estimular, inclusive. Mas o mercado sozinho, em nenhum lugar do planeta, ele se desenvolveu sozinho. Não foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve indução do Estado. Os liberais falam da Nova Zelândia e da Austrália, citam esses dois casos, eles só citam esses dois para dizer que onde deu certo o liberalismo. Esses dois casos foram financiados pela coroa inglesa. Coroa inglesa, aportando recurso. Não é um país como o nosso, que chegamos aqui e esse país foi fatiado em 12 capitanias hereditárias. Nosso país foi negligenciado durante 400 anos. Quando vem a família real em 1808, ela já encontra uma nação dividida em poucas mãos. Poucas mãos. O último país do mundo a acabar com a escravidão. Isso tem uma chaga profunda na realidade brasileira, gente. Aí quando esse povo, que nunca teve espaço, nunca teve acesso à terra, acesso a direitos, quilombo, sei o que, acesso à universidade, mais médicos, políticas públicas, distribuição de renda, valorização de aposentadorias, porque valorizou. Todas elas foram aumentadas acima da inflação, você tem aposentados aqui. Não teve aumento abaixo da inflação no governo Lula, nenhum, de 2006 para cá. De 2006 para cá, não tem nenhuma reajuste abaixo da inflação. Coisa que nós não tínhamos no passado. Então, esse conjunto de coisas que foram acontecendo, isso incomoda. Incomoda mesmo. Incomoda mesmo. Mesmo. E tem segmentos assim de classe média, de trabalhadores também, que o cara olha mais para cima do que para baixo, né? Ele não olha para baixo e tenta puxa o cara e vai lutar junto com o cara pra gente crescer junto. Não, ele olha para cima e tenta massacrar o cara que tá de baixo. Essa é a visão. A grama do vizinho tá mais verde. Aí o cara bota... Aí quando o governo brasileiro conteve o preço da gasolina, o cara criticou. Tá contendo o preço da gasolina de propósito. Não sei o que, tá gerando rumo público. Aí o governo aumenta a gasolina porque o preço exige, né? Não tem condições de você segurar o preço como estava. Aí o preço exige, aumenta, aí critica que aumenta. Ele vai procurar sempre argumento para criticar. É o que está rolando hoje. A Dilma tentou agradar os mercados, fazer um pacto com os mercados, bota o Levi, aumenta juros, ajuste fiscal, a política dos mercados. E ao contrário do mercado, agraciar ela e aliviar um pouco, eles estão para ofensiva. Então nós precisamos encorajar o governo a ter mais ofensiva política. E é nesse governo que tem espaço para fazer isso, não era com a Aécio. Porque com a Aécio, gente, não tem o nosso lado, não tem a nossa turma, é outra margem do rio. Na política só tem duas margens, o rio só tem duas margens. Você pode brigar na margem. No nosso campo de margem, né? A Luciana Genro, o pessoal do PSTU, acho que é super legítimo a disputa que a gente faz. Né? O PCdoB faz a disputa ali com o PT e tal, com o PSB. O PSB ainda, boa parte ainda continua na nossa margem. Então essa margem aqui, ela pode se engalfinhar, etc., mas o propósito a gente está lá, clareza. Qual é o nosso propósito? Fortalecimento da causa dos trabalhadores, da sociedade mais justa, etc. Pode até errar aqui, né? Errou aqui, uma acha que, enfim, fez o jogo de cá às vezes, mas o outro lado da margem, meu amigo, não tem espaço pra gente não. Não tem espaço pra gente disputar esse programa, para disputar a agenda pública, para fazer uma disputa intraministerial. Veja o caso da Caixa agora. O governo anunciou a abertura do capital da Caixa. Fomos pra rua, mobilizamos, etc. E saiu no valor econômico. Acho que parece que o governo vai mudar de ideia. Parece que o governo vai mudar de ideia. Não vai mais abrir o capital da Caixa. Isso é uma vitória extraordinária do movimento sindical. Mas o governo está perdido. Está perdido. Falta iniciativa política. Porque quer agradar os senhores do mercado. Quer agradar. Não é somente isso, não. As coisas do dia a dia do governo Dilma, ela está perdido. É uma equipe ruim. Vamos combinar? Ela está no tumulto. Está no tumulto. Vamos combinar. Não, vamos ser bem sinceros aqui. Fazer uma crítica bem honesta a vocês aqui. Deve ter gente do PT aqui. Não sei se tem alguém filiado ao PT. Uma crítica bem honesta. O PT, na sua origem, na sua vocação, ele não tem uma vocação planejadora. Não tem vocação planejadora. Não pensa a longo prazo, não pensa na ideia de nação, entendeu? Pensa de fazer a mudança, a coisa imediata ali, de resolver o problema, fazer, né, a perfumaria do status quo. Mas é o projeto do PT. Isso não é a Dilma e tal, não, o próprio Lula teria dificuldade de ter visão estratégica nacional. O Lula tinha um pouco mais. Mas o pior da Dilma não é isso, não. O pior da Dilma, gente, na minha opinião, é a falta de iniciativa política. E aqui pra nós, o que é que tá acontecendo? Ela foi pro córner, ela tá no córner, tá apanhando que nem Manavelha, não é isso? Tá apanhando, papá, de um lado e do outro, todo mundo bate nela a gente, que a gente tá batendo nela também, vai bater nela à direita, os militares batem, bate todo mundo, a imprensa todo dia, papá, tá no córner.
E não tem ninguém para dizer, ó, velho, dá uma água ali. Ó, velho, fôlego. Agora é hora de você bater. Entendeu? Se os caras estão batendo em você, você vai pra cima. Falta coragem também. Tem que ter um pouco de coragem. Porque vai ter um momento que você vai ter que fazer a ruptura. Vai ter que ter algum momento de enfrentamento. Não teve a coragem ainda. Mas quem pode fazer alguma coisa é ela mesma, entendeu? Não é tirando ela e botando Michel Temer que vamos resolver. Não é fazendo isso. Impeachment não serve aos propósitos dos trabalhadores da democracia. Não serve. Essa tese de impeachment não nos serve. Não nos serve. Não é o nosso sapato. Não vai calçar esse sapato. Então, a nossa tese é disputar os rumos do governo. Essa manifestação dia 13 é parte da disputa dos rumos do governo. Para não deixar nenhuma mudança na partida do pré-sal, como que é o Aloysio Nunes. Para não deixar que o tema da corrupção ele vire só uma perfumaria e que ele seja enfrentado com enfrentamento na raiz. Retomar a iniciativa política de mais investimentos, do Estado retomar a iniciativa econômica. Isso é importante. Então tem que ter uma certa redução da meta do superávit primário, tem que ter uma rediscussão da taxa de juros, tem que ter uma rediscussão da questão cambial, porque o pior de tudo isso é que o BNDES vai diminuir a sua concessão de crédito. O BNDES é o grande financiador do desenvolvimento do país. Isso aí significa inviabilizar que as empresas continuem produzindo. Inviabilizar. Aí tem gente que comemora, né? Porque a Engevix parou de produzir. Isso é péssimo. A OAS parar de produzir, isso é péssimo pra gente. Porque quem vai produzir no lugar da OAS é uma empresa holandesa. Quem vai produzir no lugar da Engevix é uma empresa australiana. Quem vai produzir no lugar da Odebrecht é uma neozelandesa, uma americana, uma europeia, uma alemã, uma francesa. É isso que vem, não é outra empresa brasileira que você posta no lugar, não. Tem que punir os caras que estão lá. Os dirigentes da empresa, etc. Mas, inclusive, se fosse o caso, o juiz nomeava um interventor na empresa para continuar pagando salários, para garantir o contrato, não paralisa o contrato. Como é que o juiz suspende todos os contratos da Petrobras, gente? De repasse de recursos? Que decisão louca é essa, velho? Suspendeu todos os repasses e o trabalhador que está lá na ponta produzindo vai ficar sem salário porque alguém fez corrupção lá na alta chefia da empresa? Aí paralisa a produção, paralisa o país, gera desemprego em massa. Só aqui em Paraguaçu foram 4 Paraguaçu, 4 mil desempregados. A quem interessa isso? Como é que o juiz dá uma decisão dessa? Que falta de sensibilidade é essa? Porque o cara tá lendo. Pelo contrário, Que interesse é esse? melhorou a patrimônio da empresa. Tá entendendo? Então a gente precisa separar o joio do trigo. O enfrentamento à corrupção não pode significar paralisação da economia. Ao contrário, a economia precisa continuar se desenvolvendo. Nomeia interventor, bota um interventor na OS. Ou bota um outro lá, sócio que não estava envolvido. Nomeia o cara como interventor. Bota o cara lá para tocar o barco e fiscaliza. Agora paralisar a economia nacional. Porque paralisar as empreiteiras tem que paralisar a economia nacional. Porque tem de produtividade. E as empreiteiras brasileiras são reconhecidas como uma das melhores do mundo. Em Dubai, a Odebrecht tem obras de altíssima tecnologia. Dubai. Os caras não estão contratando empresa norte-americana. Estão contratando a Odebrecht, empresa baiana aqui. Ó. Não tenho nenhum amor à Odebrecht, entendeu? Estou querendo dizer do elemento nacional da economia. Porque quando o Fernando Henrique instituiu aquela emenda constitucional número 9, que ele bota empresa brasileira é igual à empresa constituída sob a lei brasileira, o Brasil não pode fortalecer sua economia nacional. Quer dizer, Coca-Cola, ela virou empresa brasileira. Você não pode fortalecer o Guaraná Antártica, porque a Coca-Cola é do Brasil. Coca-Cola é do Brasil. Basta ela ter um CNPJ local. Isso é o maior crime de lesa-pátria que foi feito aqui. Todo mundo fala das privatizações, não sei o quê, mas essa emenda constitucional detona a possibilidade do Estado brasileiro fortalecer as suas próprias empresas. Todos os países do mundo fizeram isso. Todos eles. Todos. Ninguém vai. Liberalismo. Vamos competir de maneira igualitária no mercado internacional. Todo mundo fortalece a sua economia local. Vai entrar com suco de laranja nos Estados Unidos, você entra. Não entra, não. Então, assim, eu acho que a gente não deve cair em 2 erros, né? 2 erros. Um é um certo imobilismo. Ficar contemplando essa realidade que está aí. E achar que não tem iminência de golpe, não tem iminência de nada disso acontecer, que, é muito exagero e tal. E o outro é entrar em desespero também, que não é bom. Temos que ter serenidade nesse momento. Reflexão, serenidade, compreensão histórica. Porque quando a gente analisa a compreensão histórica, é difícil, porque nós vivemos em dias e semanas. Mas a história ela é contada em séculos e milênios. Quando fizeram a radiografia, nossos netos foram estudar um livro de história, nossos bisnetos, esse período histórico do Brasil, como a gente estuda Vargas, como a gente estuda, quem viveu Jango aí sabe, mas como a gente estuda República do Café com Leite, República Velha, período imperial, a gente estuda assim, pega 10 anos, aí o cara diz mais ou menos o que aconteceu, né? Em 10 anos, o que aconteceu? Quando fizeram a radiografia histórica dos últimos 10 anos do Brasil, a lupa histórica honesta é uma lupa positiva. É uma lupa positiva.
numa compreensão histórica. Com todo o problema que teve. Nesse ínter ele teve problema com a gente, reforma da Previdência, conflito policial, com o servidor, com não sei o quê, não sei o quê, não foi? Tudo isso, mas a lupa histórica é uma lupa positiva. A lupa histórica é positiva. Para que os próximos 10 continuem sendo positivos, vai depender da atitude que ele tome agora, porque nós estamos vivendo uma esquina histórica. E o governo, se ele continuar nessa batida, meu amigo, aí não só ele cai, como todo projeto construído por várias gerações, visando a lógica democrática e popular, ela pode ruir. Então a nossa defesa não é a defesa do governo cheque em branco, é a defesa da institucionalidade democrática e impulsionando o governo para uma pauta mais avançada. Eu acho que dia 13 é fundamental e tem uma clareza assim que a FETRAB jogará um papel muito importante nesse sentido, no intuito de barrar qualquer tentativa de retrocesso. Companheiros.